Pois é, a gente fala em economia, vamos chamar o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas, ao vivo de Brasília. Oi, professor, boa tarde. Quer dizer, a gente vendo essa reportagem aí, a história sempre tem uns pontinhos que a gente não conhecia. A economia ajudou a nossa independência. É isso mesmo? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Braga. Boa tarde a todos que estão assistindo. Com certeza, sempre tem um componente político, sempre tem um componente econômico também. O Reino Unido, por exemplo, tinha muito interesse em continuar financiando o Brasil. Não se esqueça que grande parte das nossas estradas férreas, né, das nossas ferrovias, foram financiadas com capitais ingleses, né? Então, enquanto que Portugal estava muito recente em reconhecer nossa independência, o Reino Unido tinha todo o interesse, porque já tinha um novo cliente aparecendo. A questão dos produtos primários, das exportações, sempre houve esse problema cíclico, né, dos preços das matérias-primas, que era essencialmente naquele momento açúcar, né, e posteriormente café, né? Mas sempre houve esse problema cíclico, né? E isso realmente é uma coisa que independe muito do país, depende muito do mercado internacional. Mas eu diria que foi um conjunto de fatores que influenciou a nossa independência, fatores políticos, fatores internacionais e também fatores econômicos. Agora, Portugal exigiu o dinheirinho dele para as benfeitorias que tinha feito aqui para dar a nossa independência. Os ingleses nos emprestaram dinheiro, ou seja, a gente começou livre, mas endividado. Com certeza, essa é a nossa característica. A gente acabou, se tornou independente, né, com dívidas tanto a Portugal, que reclamava, entre aspas, né, as benfeitorias realizadas, quanto aos britânicos, aos quais a gente recorreu para pagar os portugueses também, para indenizar os portugueses. E assim foi, né? Então, nós começamos dessa forma. Uma economia muito concentrada, muito desigual, como eu mencionei, apenas alguns setores fortalecidos, como era o setor de engenho, usina e cana-de-açúcar, tanto no Nordeste como também posteriormente, né, no Rio de Janeiro, mais tarde também em São Paulo, né? E mais para o meados do século, vamos dizer, mais para o final do século, a gente teve então já o crescimento da economia cafeeira, que aí coloca o Brasil já num outro modelo de crescimento diferente do modelo da cana-de-açúcar e do ouro, que foi o nosso modelo no Império e pré-Império e no início do Império. Agora, a gente também tem um desenvolvimento bom a partir de uma visão empresarial de Dom Pedro II, né, professor? Um cara que tinha uma visão econômica boa, né? Exatamente. Eu diria que, na verdade, desde a abertura dos portos, foi muito benéfico para o Brasil, porque o Brasil já começou a ter a oportunidade de participar do comércio nacional. Infelizmente, o Brasil até hoje, nunca soube aproveitar plenamente essas oportunidades que o mercado nacional oferece. Mas nós temos um fator interessante também, que é um assunto de debate entre os economistas, que é quando que começa a nossa industrialização. Tem uma corrente que é liderada por Celso Furtado, que diz que ela começou no século XX. Mas tem uma outra corrente, Braga, que vai justamente ao encontro do que você está dizendo, né? Quer dizer, de acordo com o que você diz, que menciona e prova que, na verdade, a industrialização começou no século XIX com Dom Pedro II. Uma vez que eram muito caros alguns produtos, como, por exemplo, construção civil, tecidos para importar, então acabou que se criou uma base industrial no Brasil já no século XIX. E essa corrente, atualmente, é a corrente hegemônica, ou seja, a industrialização no Brasil começa justamente no Segundo Império, com Dom Pedro II, e não após a proclamação da República. Professor, obrigado pela aula de História. Um abraço. Bom feriado para o senhor. Até amanhã.